Muito bem, estamos de volta com o nosso programa Em Pauta, conversando sobre o novo retrato na fé no Brasil, da fé no Brasil, não é verdade? Claro, vamos tentar ampliar um pouquinho isso aqui também para América Latina, América do Norte, Europa, que anda esse movimento da fé aí também pelo mundo. Vamos ver se a gente consegue nesse terceiro bloco, mas sem perder o fio da meada nesse terceiro bloco, nós queremos aqui partilhar agora no começo justamente sobre essa influência da mídia. Sabe por quê? Porque nessa reportagem também da revista Isto É, não é, com base nos dados da Fundação Getúlio Vargas, mostrou que, por exemplo, a migração para as outras religiões, inclusive um aceno aqui ao Islã, que no Brasil cresceu assim, de forma muito interessante, se deveu justamente à influência da mídia. E, por exemplo, quando foi exibido no Brasil um fator que é muito comum aqui no nosso país, que são as telenovelas, na verdade, já de longa data. Então, uma novela da Rede Globo de televisão, que está aí presente nos mais de 5 mil municípios brasileiros, ou seja, a Globo, não tem como ser diferente, já está no inconsciente coletivo, ponto. Então, qualquer coisa que se veicula através dessa TV chega com muita força à nossa população, isso é um fato inegável. E uma das suas telenovelas, chamada O Clone, a partir dessa telenovela, onde se verificava ali a questão da família, a importância da família e assim por diante, fez com que houvesse uma migração tanto de católicos quanto de outras denominações religiosas para o Islã. Portanto, nós estamos verificando aqui, ô irmão Murad, que realmente a influência da mídia, quer seja positiva ou negativa, é um fator hoje inegável. A mídia, ela é importante porque ela suscita nas pessoas o desejo de buscar algum grupo de referência. Ela faz chegar a informação onde a pessoa está. E quando eu falo em mídia, eu não falo só em televisão, Claro. não. Temos o rádio e temos hoje a internet. Sobretudo. Então eu penso, isso é fator, é real. Agora, as pessoas só vão se identificar com um determinado grupo religioso se ao responder essa demanda da mídia, irem atrás disso e encontrarem grupos de pessoas que têm convicções, que atraem, não é verdade? Eu acho que nesse ponto, nós cristãos temos que avançar em também veicular na mídia uma mensagem contemporânea. Eu tenho feito um esforço como teólogo, porque a gente que é teólogo pensa e fala sempre para quem está dentro da academia, não é verdade? Como pastor Alice, retraduzir isso. Eu sou professor da área de Mariologia, eu fiz uma experiência uns meses atrás de fazer pequenos vídeos no YouTube sobre Maria. Eu convido você que está nos ouvindo a acessar na internet. Dá o endereço aí. O Trem da Mariologia. Quem digitar lá no seu mecanismo de busca, Trem da Mariologia, você vai encontrar lá 10 vídeos. O que eu procurei fazer? Com a ajuda de pessoas ligadas à ciência da comunicação, buscar imagens, uma linguagem que pudesse dizer alguma coisa para Maria, para quem inclusive está até fora do ambiente católico, ou não é um católico praticante, mas que Maria significa uma coisa para ele. Como eu ou outras pessoas estão fazendo isso? Nós temos que estimular formas de linguagem que sejam compreensíveis para as pessoas. Uma linguagem mais narrativa e menos intelectual e conceitual. O conceito é importante, claro, né? Mas se a gente olha a experiência da Bíblia, é interessante. Primeiro vem a narração, depois vem o conceito. É claro que dentro da narração tem a visão do que a gente acredita. Então eu penso, sem dúvida, a mídia é importante? Né? Nós temos vários canais católicos, TVs, rádios, que têm feito um esforço e têm que continuar fazendo cada vez mais de chegar à população brasileira, de estabelecer um contato e um diálogo, anunciando aquilo que de fato a gente acredita, que é boa nova de Jesus para o ser humano hoje. E, aliás, aí um programa como o nosso, né, Frei Moser, pode colaborar, e muito, e aliás tem feito isso. Eu estava pensando exatamente nisso. Primeiro, há uma superabundância da Igreja Universal e de outras igrejas. Tem pastor que eu não sei onde busca tempo para respirar, porque fala dia e noite, dia e noite. Muito bem, 24 horas sem parar. Evidentemente que muita gente vai assimilar. Enquanto isso, nós ainda somos muito tímidos, mesmo tendo vários canais de televisão católicos, mesmo tendo rádios, mesmo todos tendo o acesso à internet, eu acho que estamos ainda muito falhos. Em quê? Em conseguir esse tipo de debate. Não é que nós sejamos modelo. Claro. Ou seja, nós sempre trazemos um especialista na área.
Por exemplo, num programa se trata de trânsito. Bom, o que nós entendemos de trânsito? A gente procura não bater nos outros, né? E não ser batido. Mas não, vem um especialista. Inclusive até sobre a aeronáutica, ou seja, os voos, a questão do transporte aéreo, você vai chamar um especialista. Então, isso já ajuda a, eu diria, fazer com que esse diálogo seja concreto e proveitoso. E a preparação, não é, do nosso pessoal. Tá certo? Sim, pois não. Exatamente. Eu queria cumprimentar de público a vocês pelo programa. Eu tenho acompanhado alguns programas exatamente por isso. Quer dizer, a gente ouve a palavra que vem fora da igreja, né? Que vem da sociedade e diz o que a nossa fé tem a dialogar aqui, o que ela tem a aprender e a dizer também. Eu penso que essa perspectiva do diálogo com a ciência, com a arte, com o próprio fenômeno religioso, é um dos segredos hoje para a fé cristã se tornar significativa, para tocar o coração das pessoas, sabe? Uhum. Agora, inclusive, se me permitir, inclusive, nós aqui, no decorrer desses anos, tivemos experiências belíssimas de cientistas, que não sei se praticam ou não praticam, mas que trouxeram, assim, uma luz para problemas muito sérios no campo da genética, da biotecnologia, mas não só, em outros tipos de problemas humanos e, de fato, eu acho que por aí nós teremos mais credibilidade. Porque não é o padre que está falando, é alguém que entende. O padre, digamos assim, está dialogando. E estamos aprendendo. E isso também é fundamental para os católicos convictos, sempre ter a orelha aberta, os ouvidos abertos para ouvir o que o outro tem a dizer. Eu diria, estar conectado com o mundo e conectado com Deus, com os sinais de Deus. E aí é importante a Bíblia como iluminadora para a nossa experiência de fé. Quer dizer, tem um diálogo que eu acho que é interno, entende? Antes de você dialogar com os outros, você está vendo um fato, participa de uma experiência, foi num evento, mesmo que não seja religioso, o que isso está dizendo para mim como cristão e cristã hoje? O que isso pode ser iluminador para o anúncio do Evangelho, para que seja boa nova para os homens e mulheres de hoje? Penso que aqui tem gente com oportunidades maravilhosas. A gente olha um quadro desse e fala, estão perdendo fiéis. Nós temos que ver com otimismo, está entendendo? Nós temos hoje oportunidades para evangelizar, para dialogar com a igreja contemporânea, com o mundo contemporâneo, para ser uma mensagem que toque o coração das pessoas e diga, puxa, é boa nova para mim. Nós não tínhamos há 20, 30 anos atrás, gente. Antes da gente colocar aqui, claro, um incentivo, colocarmos um incentivo no tocante ao incentivo à formação e assim por diante, para quanto mais e melhor capacitados, com certeza, não é pastoralmente falando, não é teremos melhores resultados e conseguiremos aí atingir mais pessoas, mas enquanto os senhores falavam, o irmão Murad, me vinha aqui uma questão do nosso querido Papa Bento XVI, que já enquanto cardeal lançou um livro faz bastante tempo, não me lembro agora exatamente o ano, mas cujo tema era o novo povo de Deus. E nesse livro ele justamente falava que o cristianismo, já apontando, olhando para frente, que o cristianismo do futuro tendia a ser menos numérico e mais qualitativo. Não é aquilo que o Frei há pouco dizia, não basta o cara estar dentro da igreja e fazer número. O que você é, meu filho? Eu sou católico. O que você é? Eu sou evangélico, né? Protestante, luterano, anglicano, batista e assim por diante. Mas, e aí? É só. Rezo em casa e vivo comigo mesmo e Irene. Quer dizer, não chego a lugar nenhum. Então, a seu ver, por favor, não é o Papa que já falava disso há muito tempo e a gente tem verificado isso na prática. Nós estamos caminhando, não é, para um cristianismo menos numérico e mais qualitativo? Hamilton, sua pergunta é excelente. É mais do que uma pergunta, é uma reflexão. Na ocasião, o teólogo Ratzinger, esse livro é da década de 60, ele aponta isso. Com a sociedade contemporânea, pode ser que em muitos lugares o cristianismo vá perder a sua maioria numérica. O que ele não pode perder é o seu sinal. Ele tem que dizer alguma coisa. Então, claro que nós temos que zelar pelos fiéis, pelos que pertencem à igreja, mas é fundamental a gente ter claro isso. Para que nós existimos?
para ser o fermento, luz, sinal de Deus, comunidade que professa Jesus como Senhor e que vê um sentido para a existência. Então, essa questão da qualidade do sinal é muito importante e ela tem que condicionar nossas opções pastorais, não é verdade? Porque se a gente faz uma opção, por exemplo, só de arrebanhar a multidão, com o tempo a gente também vai perdê-la. Por quê? Porque essa multidão muda culturalmente. Vem e vai embora. Quer dizer, não tem uma convicção. Você está vendo? Aí como eu acho que é fundamental aquela questão. A gente trabalhar hoje, pastoral da mídia, das massas, dos eventos, mas a pastoral dos processos, da formação de lideranças, num catolicismo plural. Cremoso, sim. Olha, eu acho que os nossos telespectadores não vão se escandalizar, mas nos anos 60, quando Rahner, Ratzinger e outros, não é? E hoje o Papa Bento, né, daquela época, afirmavam isso, o pequeno rebanho, pusilus grex em latim, né? Eles não foram condenados porque, não sei porquê, né? Porque todo mundo só queria o cristianismo de massa. Nós somos a maioria, país católico, maior país católico do mundo, aquela coisa. Eu acho que foi profética aquela consideração e aquela teologia que está no fundo, essa compreensão. Essa ideia do sinal, da força do sinal, fundamental. Eu vou trazer agora um exemplo, entre o número e, por outro lado, eu diria, o sinal, a intensidade do sinal. Padre Marcelo Rossi, indiscutivelmente, é um fenômeno, não há como negar. E, inclusive, vender 6 milhões de exemplares do seu livro, Ágape, em 6 meses, isso é um fato inédito no Brasil, Sim. Isso não existe. Não é? Muito bem. Agora, ele mesmo diz, não, tem gente que me critica porque eu arrebanho. Eu só dou o primeiro toque. Cabe às paróquias, cabe às dioceses levar o processo de aprofundamento. Eu apenas desperto, eu dou aquele primeiro toque. Eu acho que essa consciência é fundamental. E assim tem outros, Padre Reginaldo, e assim, que estão se projetando. Muito bom. Agora, os que estão sintonizando com eles devem saber, isso só não basta. Eles estão apenas abrindo uma perspectiva, uma cortina. Agora nós temos que caminhar. Né? Isso eu acho fundamental. Eis a questão. E que passos dar, então, caminhando aqui para o final do nosso programa? O senhor já assinou alguma coisa em relação à questão dos processos, que é absoluto, pastoral dos processos, que é absolutamente fundamental, mas o que a gente diria mais nesse sentido? Vou dar alguns exemplos aqui. Primeiro, agora eu quero me dirigir aos bispos e aos padres que estão nos ouvindo. Opa! É preciso investir na formação teológica daqueles que são professores de teologia, que são pastores do povo de Deus. Hoje, nós temos, graças a Deus, no Brasil, muitas faculdades de teologia com mestrado e doutorado no Brasil. Eu faço um apelo a você. Nós temos aqui a nossa faculdade jesuíta, temos a alegria de ter o Hamilton como nosso aluno, né? Então, a faculdade jesuíta e outros centros de produção teológica no Brasil, é muito importante que as dioceses invistam na formação dos seus padres, do laicato, né? Ah, mas é 2 anos. O que significa 2 anos de formação, gente? Para quem depois vai reelaborar esse conhecimento e difundir para centenas e milhares de pessoas. Temos que investir mais na formação teológica. Depois, na formação pastoral também. Né? Cursos, encontros, retiros, de forma que a gente tenha cada vez mais essa multidão multiplicadora de líderes cristãos. Eu quero lembrar aqui, eu tenho escrito algumas coisas sobre isso no meu blog. Quem quiser entrar lá e acessar, é o www.afonsomurad.blogspot.com. E aí nós vamos continuando esse diálogo a respeito desse assunto. Mas, gente, valorizem as iniciativas locais de vocês, nas dioceses, nas pastorais, nos movimentos. É fundamental a gente ter uma rede capilar, entendeu? Não basta só ter uma boa infraestrutura midiática, temos que ter também, mas uma rede capilar cada vez mais, onde a fé chegue às pessoas, onde haja esse diálogo de olho no olho, está me entendendo? Em que o cristão, a cristã, perceba algo e dê aquela resposta do cotidiano. E, aliás, você percebe que, por exemplo, a questão midiática, ela é muito importante, obviamente, como atração, o Frei Moura chamou a atenção disso, não é? Tanto é que quantas pessoas
que acompanhando um programa como esse, não é? Exatamente. Se despertaram para o estudo acadêmico, para a vocação inclusive, para o descruzar dos braços e passos a serem dados, não é verdade? Então, mas é o primeiro trabalho para que esse segundo, não é, essa pastoral de processo, como o irmão Murad aqui chamava a atenção, aconteça. Agora, terminando aqui, porque o tempo realmente já se findou, Frei Moser, irmão Murad, por favor, uma palavra rápida aqui aos nossos telespectadores. Os números, então, como estamos vendo, não nos assustam, mas ao contrário, nos desafiam, não é isso? Exatamente, é um desafio. Cada pesquisa, ela se torna um desafio na medida em que nós soubermos analisá-la com critério, sem, digamos assim, ir no impacto emotivo, mas ver, por exemplo, aqui o irmão Murad, ele fez muito bem logo do início, dizendo, espera aí, não é tanto assim não. Vamos colocar os pingos nos is, não é? Eu acho fundamental, então, uma leitura crítica, seja daquilo que se ouve, seja daquilo que se lê. Segundo lugar, se por acaso, de fato, há esse certo retrocesso em algumas áreas, nós devemos buscar as causas e devemos, sobretudo, não é, trabalhar na pressuposição. Um grande farol ilumina mais do que muitas luzezinhas de Natal. Tá certo. A dificuldade faz brotar a criatividade, não é isso, professor? É isso. Eu estou lembrando a frase do Evangelho, que Jesus diz, não tenha medo, pequeno rebanho. A gente, ao olhar essas pesquisas, se sente desafiado, como o Frei Moser disse. Temos que buscar a autenticidade da nossa experiência de Deus, buscar cada vez mais sermos de Jesus, do Evangelho, e um sinal significativo para as pessoas, para a sociedade, para o mundo. Eu penso que isso que é importante. Tá certo. Muito obrigado. Olha, com certeza você que está acompanhando o nosso programa e acompanhou aí ao longo desta quase uma hora, deve ter dito ou deve estar dizendo ainda que maravilha, bebendo dessa graça, dessa sabedoria. É isso que nós queremos, enquanto em pauta, provocar. Porque o programa ele tem essa característica, né? A reflexão, ainda que não tão longa, um pouco mais pontual, mas despertar, provocar para que a reação aconteça. Lembrando sempre, não é